No silêncio da noite o vento dança por trilhas desertas, a sombra avança com mãos enrugadas, um punhado a lançar, a areia nos olhos, memórias a apagar. Ecoa no ar. E aí, pessoal? Tudo pronto pra gente mergulhar de cabeça num dos mistérios mais sinistros do Japão? Nossa, essa lenda da Oiwa? É de arrepiar, né? De arrepiar! Hoje a gente vai desvendar todos os detalhes dessa história, que mistura amor, traição e uma vingança, digamos, sobrenatural. Essa história tem tudo pra ser um novelão, né? Só que com fantasmas. E para nos ajudar a navegar por esse mar de emoções, trouxemos duas especialistas que, olha, sabem tudo sobre a Oiwa. Sejam bem-vindas ao Deep Dive. Oi, gente, obrigada pelo convite. Oi, pessoal. Prazer estar aqui. A lenda da Oiwa, gente, é tipo um clássico do terror japonês. Faz parte do Nihon Sandai Kaidan, sabe? As três grandes histórias de fantasmas, né? Isso. E essa história, em particular, fez tanto sucesso que virou filme, peça de teatro. É verdade. Uma história que atravessa gerações, né? E o mais incrível é que essa lenda toda começou com uma história real, lá no século XVII. A gente tá falando de gente de carne e osso, que viveu, amor e sofreu de verdade. E olha que até hoje o túmulo da Oiwa atrai um monte de gente curiosa. É verdade, as pessoas querem sentir essa energia, essa conexão com o passado, sabe? Ah, isso é arrepiante, né? Mas vamos voltar um pouco no tempo. Quem era a Oiwa antes de virar essa lenda toda? Bom, a Oiwa era uma moça linda, mas linda mesmo, vivia num vilarejo tranquilo e, como toda jovem, acabou se apaixonando, né? Só que o problema é que o cara, um samurai, era ambicioso. Daqueles que pisam em qualquer um pra conseguir o que querem, sabe? E já vi que essa história não vai terminar bem. Já deu pra sentir que o clima vai pesar, né? Pois é, os pais da Oiwa já tinham sacado que o cara não era flor que se cheirasse, chegaram até a avisar a filha. Mas quem é que escuta os pais quando tá apaixonado, né? Nessa hora a gente só enxerga o que quer, né? O coração às vezes teima em não ouvir a razão. E aí o que aconteceu? Pra casar com a Oiwa, o samurai, que era um tremendo sem vergonha, acabou matando o pai dela pra não ter mais ninguém atrapalhando os planos dele. Meu Deus, que cara mais frio. Oiwa, coitada, caiu direitinho na lábia do samurai. E como é que ele convenceu ela depois de ter feito uma barbaridade dessas? Ele prometeu vingar a morte do pai, sendo que ele mesmo era o assassino. Imagina o peso dessa culpa que ela carregou sem saber de nada. Que situação. E depois do casamento, o que aconteceu? Depois do casamento, a máscara do samurai caiu de vez. Ele começou a sair para farrear, gastar dinheiro e, para piorar, se apaixonou por outra mulher. A Omi, que era rica. Eita, parece que a missão falou mais alto de novo, né? Exatamente. Ele queria a fortuna da Omi e via a Oiwa como um obstáculo. Tadinha da Oiwa, né? E como é que ela lidou com essa traição toda? Olha, além da tristeza, a Oiwa acabou adoecendo de tanta decepção. E o samurai, como bom marido que era, cuidou dela. Em nada. Yeah. Ele ainda maltratava a coitada. Que absurdo. Ele viu na doença da Oiwa a chance perfeita para se livrar dela de vez. Durante um jantar, ele colocou o veneno na comida dela. Mas que horror! Ele tentou matar a própria esposa. Pois é, mas ela sobreviveu. Só que o veneno deixou sequelas. A Oiwa ficou com o rosto desfigurado, imagina o trauma. Nossa, que crueldade! Ele se arrependeu. Se arrependeu. Nada. Ele ainda tentou armar outro plano para terminar de vez com a coitada. Que cara mais sem coração. E qual era o plano maquiavélico dele dessa vez? Ele contratou um cara para seduzir a Oiwa, para depois acusá-la de adultério e ter um motivo para pedir o divórcio. Que manipulador. E esse plano deu certo. Por sorte, não. O cara que ele contratou teve pena da Oiwa e contou tudo para ela. Ainda bem. Imagina a situação da Oiwa. Traída, doente e ainda sendo enganada de novo. Pois é, depois de tudo isso ela não aguentou. Se matou! Que triste. E o samurai finalmente conseguiu o que queria. Pô, ele se livrou da Oiwa, mas a história tá longe de acabar. Com medo que o cara que ele contratou abrisse o bico, ele matou o coitado e jogou o corpo no rio junto com o da Oiwa. Aí inventou pra todo mundo que eles eram amantes e tinham fugido juntos. Que cínico. Daí, livre, leve e solto, ele casou com a Omi, achando que ia ser feliz pra sempre. Mas o destino, né? Parece que o passado não perdoa tão fácil assim. E a lua de mel do samurai, pelo jeito, não foi tão doce quanto ele imaginava. Agora o bicho vai pegar. Mas calma, gente. Antes de a gente mergulhar de cabeça nesse mistério, vamos dar uma pausa pra respirar fundo. Voltamos já já. Pois é, a lua de mel do samurai não foi nada como ele esperava. Certo. Imagina só. Parece que logo na primeira noite, o fantasma da Oiwa resolveu dar o ar da graça. Eita! Que horror! Que horror!
E ele saiu correndo, gritou, desmaiou. E nada! Ele começou a ter visões aterrorizantes da Oiwa. Sabe, em todo lugar. Em cada sombra. A cada canto. Era Oiwa pra todo lado. Que agonia. E a Omi? Coitada, ela viu alguma coisa. Não, tadinha. Ela não conseguia ver o fantasma. Só viu o marido dela. Dando espadadas no ar. Parecendo um louco. Como se estivesse lutando contra um inimigo invisível. Nossa, que situação. E ele conseguiu se livrar do fantasma. Olha, longe disso. Em um momento de desespero, ele viu o rosto da Oiwa no lugar do rosto da Omi. Medo. E aí, cego de Pipovacupa, ele atacou a própria esposa. Sem querer. Meu Deus, que tragédia. Mas a fúria da Oiwa acabou aí. Ela finalmente se vingou. Ah, mas ela tava só começando. O samurai continuou sendo assombrado por ela, vendo aquele rosto desfigurado em todo mundo que se aproximava. Que horror. E aí, completamente enlouquecido, ele acabou matando também os pais da Omi. Nossa, a ambição e a crueldade dele tiveram um preço alto, hein? No fim das contas, ele não conseguiu aproveitar nada da fortuna que tanto queria. É, a gente colhe o que planta. E no caso dele, a colheita foi bem amarga. Ué, mas e o samurai? O que aconteceu com ele depois de tudo isso? Ele morreu. Foi preso, fugiu. Ah, essa parte ninguém sabe ao certo. Uns dizem que ele se matou, atormentado pela culpa e pelo medo. Outros juram que foi o espírito vingativo da Oiwa que finalmente deu cabo dele. De qualquer forma, o cara teve um final trágico, né? Mas essa história, além de nos dar medo, nos faz pensar, né? A Oiwa, mesmo depois de morta, não conseguiu encontrar a paz. É verdade. Vingança só aumentou o sofrimento dela. Parece que a busca por vingança transformou ela num espírito amargurado. Preso a esse ciclo de dor e ódio, sabe? É como se a Oiwa tivesse se tornado uma prisioneira da própria raiva. E o samurai? Será que se ele tivesse arrependido de verdade, se tivesse pedido perdão, teria escapado desse destino cruel? São perguntas que a gente fica se fazendo, né? A gente pode até debater se a vingança da Oiwa foi justa ou não, mas o fato é que ninguém saiu ileso dessa história. É como diz o ditado. Antes de começar uma guerra, cave duas covas, né? A vingança pode até parecer satisfatória no começo, mas no final todo mundo perde. E o mais incrível é que essa história, mesmo depois de séculos, continua viva na cultura japonesa, né? Que é verdade? A Oiwa virou um ícone, um símbolo da mulher traída que busca justiça. E não só no boca a boca. A história dela virou peça de teatro-filme. Virou até tema de mangá, né? É. Falando em adaptações, vocês sabiam que a peça de teatro Yotsuya Kaidan, que foi inspirada na história da Oiwa, bombou no século XIX. Imagina a galera daquela época assistindo ao vivo essa história de terror e traição. Devia ser arrepiar. Sem falar que o teatro kabuki, que é tradicional do Japão, é cheio de drama e expressões fortes, né? Nossa, a história da Oiwa nas mãos deles devia ser um espetáculo de dar medo. E não para por aí. A Oiwa também conquistou as telonas. No século XX, vários filmes japoneses adaptaram a história dela. Teve filme com terror clássico, sustos, fantasmas, e teve filme que explorou mais o lado psicológico da trama. Tem um filme, O Fantasma de Yotsuya, de 1959, que é um clássico do terror japonês. Ah, já ouvi falar. É dirigido pelo Nobu Nakagawa. Que era mestre em criar suspense. Ele usava imagens e sons para deixar o público apavorado. Nossa, parece que a Oiwa não economizou nas aparições cinematográficas, hein? E o legal é que a história dela se reinventou em cada adaptação, né? Mas sem perder a essência, claro. É incrível como a história da Oiwa consegue ser atemporal e universal, né? É verdade. Os temas que ela aborda, como amor, traição, vingança, são coisas que a gente vive até hoje. A história dela serve como um alerta pra gente, né? Pra tomar cuidado com a ambição, com a falta de compaixão. E para pensar duas vezes antes de buscar vingança, né? É, com certeza. A Oiwa nos mostra que a gente precisa cultivar valores como lealdade, e justiça. E que a vingança pode ser um caminho sem volta. Que só leva a dor e ao sofrimento. E aí, o que aconteceu com o espírito da Oiwa depois da morte do samurai? Ela finalmente encontrou a paz. Dizem que os moradores do vilarejo, com pena da alma atormentada da Oiwa, tentaram acalmá-la, Eles enterraram o corpo dela perto da antiga casa dela, sabe? na esperança de que ela finalmente descansasse em paz. E aí? Deu certo. Ela parou de assombrar o samurai. Bom, essa parte a gente deixa para discutir na volta do intervalo. Segura a ansiedade aí que a gente já volta. E aí? Será que a Oiwa finalmente descansou em paz? Essa é a grande questão. A lenda tem várias versões, sabe? Cada um conta de um jeito. Alguns acreditam que o espírito da Oiwa continuou vagando por aí. Assombrando geral. Assombrando os lugares onde ela viveu e sofreu. Mas também tem gente que diz que ela encontrou a paz.
Principalmente depois que os moradores construíram um santuário em homenagem a ela. Um santuário para a alma de uma mulher que se vingou de um jeito tão brutal. Pois é. Qual a ideia por trás disso? Olha, eu acho que foi uma forma de reconhecer o sofrimento da Oiwa, sabe? Lembra que os moradores sabiam da crueldade do samurai? Não sei. Então, talvez eles tenham visto na história dela um reflexo das injustiças que muitas mulheres sofriam naquela época. Faz sentido. E onde fica esse santuário? Tem gente que visita até hoje. Ele foi construído bem onde ficava a casa da Oiwa, lá no vilarejo. E o mais impressionante é que, mesmo depois de incêndios e bombardeios ao longo dos anos, o santuário sempre foi reconstruído. É como se as pessoas não quisessem deixar a memória da Oiwa se apagar, né? Uau! E além do santuário, tem outros lugares ligados à lenda da Oiwa. Tem o túmulo dela que fica num templo. Dizem que é lá que os restos mortais dela foram realmente enterrados. E sabe quem visita esse túmulo direto? Atores e equipes de filmagem. Sério. Por que será? Para se inspirar para fazer os filmes. Não só isso. Eles acreditam que, ao prestar homenagem à Oiwa, eles se protegem de azar durante as filmagens, sabe? É como se pedissem permissão a ela para contar a história de novo. Nossa, que interessante. É como se a Oiwa tivesse se tornado uma figura protetora dos artistas, né? Mesmo depois de tudo que aconteceu, ela ainda inspira respeito e admiração. Oiwa é um paradoxo, né? Uma mistura de vítima e justiça. E essa complexidade é o que torna a história dela tão fascinante. É verdade. E acho que essa história nos deixa com uma pulga atrás da orelha, né? Como a gente lida com a traição, com a ambição, com o desejo de vingança. São sentimentos que todos nós podemos sentir em algum momento da vida. Com certeza. E a grande questão é, como evitar que esses sentimentos nos dominem? A Oiwa nos mostra o lado obscuro da vingança, as consequências que ela pode trazer, sabe? Enfim. Será que vale a pena sacrificar nossa paz interior por vingança? Essa é uma pergunta que cada um precisa responder por si mesmo, né? Mas a história da Oiwa serve como um alerta, um espelho que nos mostra o que pode acontecer quando a gente deixa levar pela raiva e pelo ódio. No fim das contas, acho que a grande lição que a gente tira da lenda da Oiwa é a importância do perdão. Perdão não significa esquecer ou concordar com o que aconteceu, mas sim se libertar da dor e do ressentimento. Exatamente. Se libertar do passado. E seguir em frente. E essa libertação pode ser o caminho para encontrar a paz interior. Tanto para quem perdoa quanto para quem é perdoado. Mas essa conversa rendeu, hein? A gente mergulhou fundo na lenda da Oiwa. Explorou os mistérios, as lições, as reflexões que essa história nos traz. E o mais legal é que a gente nem esgotou o assunto, né? A lenda da Oiwa é tão rica em detalhes que a gente poderia ficar aqui por horas discutindo. É verdade. Mas por hoje eu vou te dar tchau. Obrigado, Carmen e Maria, por compartilharem seus conhecimentos e por nos guiarem nesse mergulho fascinante. Valeu pelo convite! Adoramos mergulhar nesse mistério com vocês. E para quem está ouvindo, fica a dica. Continuem explorando a lenda da Oiwa. Leiam livros, assistam filmes, pesquisem. Tenho certeza que vocês vão se surpreender com a riqueza dessa história. E nunca se esqueçam, as histórias de fantasmas, além de nos entreter, nos fazem refletir sobre a vida, a morte e as escolhas que fazemos ao longo do caminho. Até a próxima. E cuidado com os fantasmas que se escondem nos cantos escuros da alma humana. Na sua silêncio, hasta vila do além. Onde o vento sussurra segredos que ninguém tem. Só o brilho da luz.